o que pode acontecer com alguém que ultrapassa a doutrina de Cristo. E o que pode acontecer com alguém também quando alguém ultrapassa o que está escrito. Com certeza acontecerá muitas coisas erradas. Porque quando alguém deliberadamente faz essas duas coisas, ele está errando. Ele está laborando em grande erro. Ele está induzindo pessoas ao erro também. Quando ele ensina doutrinas que são preceitos de homens, que eles criam, porque dentro desses templos construídos por mãos humanas, é necessário que existam regras, existam preceitos, mandamentos, que eles criam, para que aquela membresia ali fique praticando isso, fique escrava desses preceitos que eles criam. E assim as pessoas são persuadidas a fazer o que eles querem. Só que essa persuasão não vem do Senhor Jesus, vem deles mesmos, eles criam, eles inventam. Assim, sem impedimento algum. Criam por conta própria, deliberadamente mesmo, com o intuito de enganar as pessoas, de manipular a consciência delas, a mente, para que as pessoas façam o que eles querem com as doutrinas que eles inventaram, que eles impõem sobre essas pessoas. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e colocam sobre os ombros dessas pessoas para que elas possam praticar, enquanto eles nem com o dedo querem movê-los. Eles ficam livres. Quem tem que praticar as doutrinas erradas que eles ensinam são as pessoas ali. Principalmente por causa do dízimo, que é uma doutrina que eles tiraram lá de Moisés e colocaram aqui nas suas denominações, na nova aliança, como se isso fosse algo normal. Então, o erro começa daí. E em todas as denominações que existem hoje, isso acontece, sem dúvida alguma. Então, é preciso que agora as pessoas que são vítimas disso, que estão sendo usadas, que estão sendo lesadas por esse erro, comecem a abrir os olhos. É preciso enxergar. É preciso acabar com a cegueira de entendimento. Porque nem você, nem eu, em tempo algum, podemos ter essa cegueira de entendimento que nos leve a fazer algo que é errado. Porque se você e eu temos as Escrituras, elas nos revelam o que é certo, principalmente quando é ensinado pelo próprio Senhor Jesus. Porque as palavras do Senhor Jesus são espírito e são vida. As palavras que o Senhor Jesus falou e ensinou não foi por conta própria, mas foi Deus que falou por ele, como está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que diz lá que Deus nos falou pelo Filho. Então, é importante mais o que Deus nos falou pelo Filho. É algo que devemos entender, praticar. E devemos, por causa disso, não aceitar outras palavras contrárias àquelas que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. É muito simples entender isso aí. Mas, infelizmente, hoje, muitas pessoas estão cegas. Só dão ouvidos a pastores, bispos e apóstolos. Só dão ouvidos para aqueles homens pervertidos, que falam coisas pervertidas para arrastar muitos discípulos atrás deles, como Paulo falou claramente quando ele estava se despedindo dos irmãos em Mileto. Leia lá no livro de Atos que você vai ver esse texto lá. Então, é um absurdo isso. Porque hoje, no século XXI, já que temos as Escrituras completas para lermos e nos inteirarmos disso,
já deveríamos ser mestres nessa questão, para não sermos enganados por ninguém, em tempo algum. Porque a verdade que lemos das Escrituras, elas nos edificam, elas nos esclarecem, elas nos firmam em uma verdade que é irrefutável. A verdade que nós devemos crer, segundo as Escrituras, não existe paralelos no mundo que possam combater o que está escrito, que nós devemos ler para nos inteirarmos disso. Então, se você tem as Escrituras, assim como eu tenho, vamos ler, vamos compreender. E quando estivermos lendo, o próprio Espírito da Verdade vai nos guiar a toda a verdade. Ele vai nos esclarecer. Ele vai nos dar entendimento para compreendermos as Escrituras como elas devem ser praticadas por você e por mim, sem impedimento algum. Isso vai nos livrar dos homens perversos, daqueles que se introduziram com dissimulação, principalmente aqueles que fizeram seminários, quando não é preciso fazer seminário nenhum. Porque a unção que recebemos de Deus, pelo Espírito, ela nos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa. Então, isso é importante saber também. Então, quando alguém começa a ensinar algo errado, alguma heresia, alguma outra doutrina estranha, alguma coisa que eles ensinam para você praticar, esteja atento, apercebido disso aí. Não caia na lábia desses homens. Eles querem te afastar da verdade. Porque eles já estão afastados da verdade há muito tempo. E eles querem induzir as pessoas que se afastem da verdade também, ensinando coisas erradas, coisas inúteis, profanas, as quais o Senhor Jesus odeia quando alguém quer fazer alguém tropeçar ensinando coisa errada. O Senhor Jesus falou claramente sobre isso. Para aqueles que quisessem fazer tropeçar os pequeninos, seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no mar. Então, isso que o Senhor Jesus disse é para alertar você e a mim, hoje no século XXI, sobre esses homens. Aliás, na epístola de Pedro, ele fala sobre isso, quando ele fala sobre os falsos mestres, que ensinam coisas erradas. E muitos, naquela época, estavam praticando coisas erradas ensinadas por esses homens. Então, eles estão errados. Eles estão ensinando algo que vai desviar a igreja da doutrina do Senhor Jesus, que é saudável e perfeita. Porque quando alguém coloca em prática a doutrina do Senhor Jesus em sua vida, isso pouco a pouco vai aperfeiçoando a pessoa dia após dia, até que ela chegue no final aprovada. Esse tem que ser o objetivo. Agora, aqueles que estão ouvidos a doutrinas estranhas e se deixam enredar por elas, porque são pronunciadas por pastores, bispos e apóstolos, para os quais muitos dizem amém, aceitam numa boa e toleram de boa mente, para essas pessoas é difícil entender a verdade. Porque elas chegam ao ponto de se recusarem a dar ouvidos à verdade. Porque aquela doutrina estranha que ela aprendeu cauterizou a sua consciência. E ela não consegue mais ouvir a verdade. Então, ela fica na mentira, infelizmente. Fica sendo escrava dessa mentira que lhe foi ensinada. E agora ela está totalmente enredada e envolvida por essa mentira, por esse engano, por essa doutrina estranha, que ela não dá mais ouvidos às santas palavras do Senhor Jesus. Infelizmente, essa é a realidade, pessoal. Sem dúvida alguma. Isso está acontecendo agora, no século XXI. Dá para ver isso claramente, dá para notar, dá para perceber. E quando alguém percebe isso, o que ele tem que fazer? Se acomodar e participar daquilo ali, daquele erro? Não. Ele tem que sair fora, escapar, fugir para bem longe disso aí. Para voltar novamente para o Senhor Jesus. Para praticar a sua doutrina saudável. Para que assim ele possa se descontaminar desses erros que muitos hoje estão praticando.
porque foram ensinados errado. O ensino certo e definitivo para você e para mim é a doutrina do Senhor Jesus. Quando aquelas multidões ouviram o que o Senhor Jesus tinha falado, ficaram maravilhados da sua doutrina. Essa doutrina tem que voltar a nos maravilhar novamente, completamente, para que assim o nosso corpo, alma e espírito esteja de acordo com essa doutrina, para que o nosso modo de pensar, de falar e de agir gire em torno da doutrina que tem que nos deixar maravilhados para sempre. Então, é preciso entender isso hoje. Porque o que existe aí, a quantidade de doutrinas estranhas que existem por aí é muito grande. É algo nocivo, é perverso contra o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não pode aceitar mais isso. Então, é preciso entender isso hoje. Eu espero que as pessoas entendam isso. Comece a ler as Escrituras, que você vai se inteirar ainda mais a respeito disso. Para que você nunca possa se desviar da verdade ouvida, pronunciada pelo próprio Senhor Jesus. E sim, se apegar com firmeza a ela, até o fim. Para que você possa chegar no final aprovado pela prática constante na doutrina que o Senhor Jesus ensinou. É essa doutrina que você tem que perseverar nela. Com diligência cada vez maior, com dedicação, com responsabilidade, com seriedade. Então eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos das pessoas e edificá-las em Cristo novamente. Para que a doutrina deles, para que a doutrina do Senhor Jesus esteja na sua vida, assim como tem que estar na minha também. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.